Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Instituto Nara Devachala. Eu sou o Eric Schulz e vou estar acompanhando vocês nesse vídeo muito legal que eu vou falar sobre o Shivaratri, que é a grande noite, o grande festival do Senhor Shiva, e também a finalização do Kumbh Mela nesse 2025. Fica com a gente que vai ser bem legal, tem muita coisa bacana que a gente vai estar mostrando nesse vídeo para vocês. E antes de continuar, rapidamente eu queria só falar para vocês que o Instituto funciona em pleno vapor, no formato presencial, na cidade de São Paulo, na nossa sede presencial, ali na rua Coriolano 69171, no bairro da Pompeia, na cidade de São Paulo. Há mais de 30 anos a gente já está lá nessa sede, no mesmo local, como foi fundado. E também trabalhamos no formato online, com cursos, atendimentos, um monte de coisas. Você encontra todo o nosso cronograma no nosso site, que você encontra aqui embaixo. E também você encontra aqui embaixo o nosso canal do Telegram e o canal do WhatsApp para você receber todas as nossas informações em primeira mão. Bora lá pro vídeo que tem muita coisa legal para estar mostrando para vocês. Pronto, já estamos por aqui, já vamos direto ao ponto, porque temos muito o que falar nesse vídeo, muita coisa legal aqui para a gente estar conversando aqui com vocês também. Como muitos de vocês já estão acompanhando no nosso canal, a gente está fazendo uma cobertura bem completa do Kumbh Mela. O que é o Kumbh Mela? O Kumbh Mela é o maior festival religioso e cultural do mundo. E agora, depois de cobrir ao longo de 44 dias aproximadamente, vários vídeos a gente fez aqui em diversas redes, agora chegou a hora da gente trazer informações finais do Kumbh Mela. E depois a gente vai continuar fazendo vários vídeos onde eu estou trazendo, porque eu fui coletando informações durante essa temporada. E aí a gente vai ter números finais, algumas questões que aconteceram graves, outras questões interessantes. Vamos trazer em vídeos separados. Nesse vídeo específico eu estou falando da grande noite do Senhor Shiva, o Shivaratri, e a finalização do Kumbh Mela. Como acontece? O Kumbh Mela começou dia 13 de janeiro de 2025 e ele finaliza hoje no dia 26 de fevereiro de 2025. Hoje é o Shivaratri, é essa noite do Senhor Shiva, que eu vou explicar para vocês melhor o que vai acontecer, o que está acontecendo, porque na verdade é muito curioso. Eu estou gravando esse vídeo, começando a gravação dele no horário que precisa começar a ser feitas as meditações que antecedem o momento da entrada do Shivaratri, que é 6 e pouco da tarde, que vai estar explicado tudo nesse vídeo. Obviamente, por uma questão de fuso horário, lá na Índia, eles estão 8 horas e meia na frente. Então, o que acontece? Eles já estão no meio do Shivaratri. Você tem que seguir o Shivaratri de acordo a onde você está no planeta, de acordo com o seu horário. Então, por exemplo, agora são 11 e pouco da manhã, onde eu estou gravando esse vídeo. Você vai estar vendo isso, sei lá que horário, mas é muito interessante, presta atenção. Eu estou seguindo exatamente o calendário, porque o calendário ele fala que de manhã você precisa ficar em jejum, nesse dia, você tem algumas coisas específicas para comer, tem que começar a fazer as meditações para se preparar para a entrada do Shivaratri, que são 12 horas de rituais, e eu vou explicar tudo aqui para vocês. E de manhã cedo, quando vai amanhecer, é quando lá na Índia eles fazem o banho, o último banho, que é o banho, não vou dizer o mais importante, mas um dos mais importantes, que é o último banho que finaliza o Shivaratri, finaliza o Kumbh Mela também. Vem comigo, acompanha aqui. A própria UOL fez um artigozinho, eu vou ler 3 artigos para vocês, um vai complementar o outro, e todos os links vocês encontram aqui embaixo, combinado? Olha que legal. Na UOL ele põe assim, ó, multitudinário festival hindu de Kumbh Mela chega ao fim. Para quem não sabe o que é a palavra multitudinário, significa relativa à multidão. Eu também não sabia, fui pesquisar, tá de boa você não saber alguma palavra, procura na internet, tenta entender. Eles estão falando de um festival que é de milhares e milhares e milhares de pessoas, que é o Kumbh Mela, que chega ao fim do dia de hoje. Então vamos ver o que esse artigo falou e vamos complementar com 2 artigos indianos que eu traduzi aqui para a gente poder ver. Olha aqui o que o pessoal está falando. O festival de Kumbh Mela termina nessa quarta-feira, dia 26, que é quando eu estou gravando, com as últimas cerimônias rituais de banho no rio. É isso mesmo. Após 6 semanas aproximadas de celebrações que, segundo os organizadores, atraíram centenas de milhares de devotos. Eu vou estar trazendo um vídeo só para falar da questão de número,
porque agora já começa a sair números mais exatos, mais concretos. Quem gosta, quem se interessa, procura aí que daqui um pouquinho deve estar saindo vídeo. Entre os próximos dias vai estar saindo vários vídeos legais falando sobre o Cubamelo, que são coisas que eu estou pegando. E como é complexo essa questão de números exatos, porque tem agências que dão um número, o governo dá outro número. Então a gente percebe como que essa questão acontece no mundo inteiro. Aqui no Brasil, às vezes, tem eventos públicos que acontece a mesma coisa, né? Uma agência dá um número, a prefeitura dá outro, e aí as próprias, digamos assim, jornalistas e outras pessoas que pesquisam, a gente acaba tentando fazer uma média, porque a gente não tem como ir lá e contar tudo isso, né? Então vamos continuar. Apesar de 2 tumultos que deixaram dezenas de mortos, eu trouxe isso já num outro vídeo de um dos tumultos. Eu estou preparando um vídeo só sobre os problemas do Cumbamela, que foi o que teve mais feridos, foi 2 eventos, mas teve outros eventos que deixaram muito mais feridos, que não chegaram à morte, como foi esses 2, mas também tiveram problemas e outras questões, mas que eu trago aqui para vocês num outro vídeo com números, né? Porque aqui é só uma citação, um resumo geral, vocês vão perceber. Então, apesar de 2 tumultos que deixaram dezenas de mortes, o festival na cidade de Prayagraj, norte da Índia, foi considerado um sucesso pelo Partido Nacionalista Hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, que é o que atualmente está no governo da Índia, né? E que cultivou uma imagem de líder do renascimento e da prosperidade. Esse artigo, só vou dar uma voltadinha aqui em cima, é bom a gente saber quem está escrevendo e de onde é. Ele é uma tradução, tá bom? Da AFP. Lá no final, provavelmente, tem um link da onde eles tiraram isso. Modi e seu aliado, o fervoroso monge hindu Yogi Adityanath, ele é o braço direito do Modi nesse atual governo dele, primeiro-ministro do estado mais populoso da Índia, que é o Uttar Pradesh, e lar do festival. Afirmam que esta foi a maior edição até agora. Que foi a maior edição até agora, acho que todos os órgãos falaram que sim, é o maior momento, né, se tem contagem, com dados, etc., com certeza é o maior, porque na metade do festival esse número já tinha ultrapassado os antigos festivais e outros festivais no mundo, em número total, até de presença num dia só, número de pessoas, falando nesse aspecto, tá, de grandiosidade, e também no número total. Isso na metade do festival ele já tinha ultrapassado todos os lugares do mundo, porque logo nos primeiros dias já teve 3,5 milhões de pessoas num dia. Então, foi nos primeiros banhos ali. Então, isso já ultrapassou, assim, muitos festivais do mundo que eles já estavam esperando acontecer. O próprio Círio de Nazaré no Brasil, que são 2 milhões e pouco, se eu não me engano. Outros lugares do mundo que é 1 milhão e pouco, 2 milhões. Ali perto de 3 milhões, que aí a gente tem um festival islâmico, a gente tem festival cristão em alguns lugares do mundo, budistas, né? Então, e depois esse número foi ultrapassado em outros banhos, em outros momentos que eu vou trazer em outro vídeo para vocês. Agora, vamos entender melhor o que o texto quer falar aqui para a gente também. Uma publicidade, vamos passar a publicidade. Se alguém estiver interessado, é só entrar no link que está embaixo da UOL. Então, vamos ler aqui. Ambos líderes participaram do festival, onde Modi banhou-se na confluência do rio Ganges e Yamuna. Na verdade, isso aqui eu digo de toda tranquilidade, centenas de políticos hinduístas acabaram indo no festival, né? Não foi só os atuais e os mandatários atuais do governo da Índia. Outros de outros grupos contrários, etc., muitos foram no festival, porque é um festival, como eu disse, além de religioso, multicultural, então vocês entendem já que a política acaba fazendo parte como um momento pessoal deles. Alguns são hindus, vão lá, faz o seu papel ali individual, como ele se reconhece, e outros vão fazer política. Isso não é nenhuma novidade, isso acontece lá na Índia também. O Kumbamela tem suas raízes na mitologia hindu, exatamente, em uma batalha entre divindades e demônios pelo controle de um recipiente contendo o néctar da imortalidade, que a gente chama de Amrita. Para quem não sabe, esse néctar da imortalidade estava na mão do senhor Dhanvantari, que é o senhor do Ayurveda. Para quem não sabe, é nesse momento que surge o Ayurveda no mundo. Olha como tem tudo isso a ver. Eu estou preparando um vídeo só para falar como o Ayurveda tem a ver com esse maior festival religioso do mundo, porque muita gente não tem a menor noção disso, mas é exatamente por isso. Aonde caem as gotas desse Amrita, que é o néctar divino do Sr. Dhanvantari, é onde é realizado os Kumbhamelas até hoje.
Depois eu trago num outro vídeo também sobre isso. Olha quanta coisa legal tá tendo nesse textozinho aqui. O festival, que começou dia 13 de janeiro de 2025, termina nessa quarta-feira, no dia de hoje, dia 26 de fevereiro, coincidindo com o Festival Hindu de Mahashivaratri, em homenagem à divindade Shiva. Não é uma coincidência, não. Há uma questão astrológica para que isso todo se encaixe e que termine exatamente no Shivaratri, tá? Não é uma questão aleatória, não. Isso é muito importante deixar claro. Aqui alguém está falando, o devoto Shivan Kumar, de 21 anos, ele fala assim, abre aspas, nosso propósito de participar do Mahashivaratri é adorar o Senhor Shiva, fecha aspas, disse assim Shivan Kumar. Salvação. Aqui tem um salvação grande aqui. Helicópteros espalham pétalas de flores sobre a multidão que participava do rituais de banho sagrado. Isso aconteceu algumas vezes, eu não sei se tinha alguma imagem que não está abrindo para a gente aqui. Isso eu vi em vários vídeos acontecendo. As pessoas muito ricas, elas fazem, é uma forma que eles entendem como devoção, eles contratam helicópteros e pegam pétalas de flores e jogam em cima das multidões, do rio. Não só os ricos, alguns ashrams, alguns artistas fazem isso, gravam. E hoje em dia, com vida de influencer, internet, isso foi bem comum nesse ano. Então vocês vão ver na internet inúmeros vídeos de helicóptero jogando pétalas. Como não dá para explicar, gente, porque são questões pessoais dessas pessoas. Você pode concordar ou não, a minha ideia aqui não é trazer a minha opinião, é o que acontece, né? A minha opinião é a minha opinião, você vai ter a sua, o outro vai ter a sua, e tá tudo bem. Aqui a gente tá analisando o que aconteceu, etc. Se você me perguntar, Eric, o que você acha? Eu falo, é bem desperdício, né? Mas tem gente que vai gostar de fazer isso, e vai ter a sua razão, e eu não vou negar a razão da pessoa, entende? Então eu só vou analisar, vou falar, ok, você pode gostar ou não, eu também, mas a gente está analisando o que aconteceu naqueles momentos ali, tá? Segundo o governo atual de Uttar Pradesh, mais de 640 milhões de fiéis passaram para o festival. Um número impressionante até mesmo para o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhões de pessoas. Sabe o que eu tô achando interessante? É que eu tô gravando esse vídeo e nem aconteceu o último banho ainda, tá? A gente tá no meio do Shivaratri, eu tô gravando esse vídeo, na Índia, perfeito? E já está saindo inúmeros artigos indianos e até em outros idiomas com número total, com número detalhado. Vamos com calma, né, gente? A gente precisa ter um pouco de bom senso no que a gente está lendo. Tudo isso são números aproximados de acordo com o levantamento que eles estão fazendo. Esses números mais precisos a gente vai ter depois que finalizar o festival. O festival não terminou ainda. Eu estou gravando isso no meio do festival. Só para vocês terem uma ideia, o finalzinho do festival, a última noite, agora são 12:00 e pouco aqui no Brasil, são 8 e pouco da noite na Índia. O Shivaratri começou 6 e pouco da tarde na Índia, eles estão ainda no meio do festival. Existem vários rituais, várias coisas que vão acontecendo ao longo do festival desse Shivaratri, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, mas é muito interessante como isso vai acontecendo no mundo inteiro. Fiquem de olho aí no que vocês estão lendo, que tipo de informação, ver a data que foi publicado também, para ter certeza ou não do que você está ouvindo, né? Somente nessa quarta-feira, mais de 8 bilhões de devotos mergulharam nas águas sagradas, apesar das medições assustadoras da matéria fecal nos rios. Isso daqui eu vou passar para vocês. Houve sim o próprio governo da Índia fazendo várias divulgações que o rio estava limpo, porque a gente está falando de 2 dos rios mais sujos do mundo. Eles estão na classificação mundial entre os mais sujos do mundo, que é o Ganges e o Yamuna. Existem milhões de projetos de limpeza, projetos ali de educação, é claro, a gente não pode negar isso, mas houve muitos dados mostrando que a medição de matéria fecal e de outras questões no Ganges, naquela região ali, naquela junção, lembrando que o rio Ganges tem 2.500 quilômetros, então o rio Ganges vai ter diversos problemas ao longo da sua costa, entende? Então vai ter locais do rio Ganges que não tem problema nenhum, vai ter locais do rio Ganges que o problema são os esgotos, como é nessa região. Um pouco mais para frente você começa a ter outros problemas, como corpos e outras questões, e outras regiões você vai ter outros problemas. É uma problemática, quantos problemas eu falei aqui, muito complexa para se entender. Claro que é um rio poluído, todo mundo sabe, não é novidade nenhuma. Claro que tem projetos de limpeza, mas isso está sendo mostrado. Eu tenho um artigo que eu vou ler só sobre esses números, etc., que é preocupante ao mesmo tempo,
porque você tem ali 8 milhões de devotos numa noite só, mergulhando no mesmo local, no mesmo rio, onde você tem um rio que é poluído, você vai ter problemas ali de saúde se propagando a partir de então. Essa é uma preocupação do governo da Índia, sempre foi, e é uma preocupação que a gente está trazendo em vários vídeos, em vários artigos aqui para vocês, e a gente precisa analisar isso também, porque quando a gente fala de um rio, a gente esquece que a gente não está falando só de um rio poluído. Esse rio, ele está sustentando, direta e indiretamente, milhões e milhões de pessoas com a sua água, seja para descarte, seja para uso de plantio em algumas regiões, seja para outras questões. Então, um rio, ele não é só um descarte, ele tem várias funções, né, de umidade para a terra, para uma série de questões. Quando ele é poluído, ele traz um problema não só para o festival, é isso que eu estou querendo dizer. É um problema de muito tempo que a Índia está tentando resolver, e assim como em muitos lugares do mundo, onde a cidade se desenvolve ao longo de rios, isso vai acontecer, infelizmente. Ninguém aqui está batendo palma para isso, não. Isso é muito complicado. Autoridades disseram que a participação foi calculada usando inteligência artificial e câmeras de vigilância, mas os números não puderam ser verificados de forma independente. O festival foi marcado por um tumulto mortal no dia 29 de janeiro, já algumas semanas atrás, que deixou pelo menos 30 mortos e 90 feridos. Outras 18 pessoas morreram em fevereiro durante uma confusão na principal estação ferroviária de Nova Delhi, enquanto multidões tentavam embarcar em trens em Prayaga. Então a gente teve dois problemas principais durante o festival. Um, que foi uma multidão caminhando, eu tenho um vídeo aqui que eles pisotearam, mais de 30 mortos, e mais de 90 pessoas feridas, e infelizmente também houve esse problema na estação ferroviária de Nova Delhi, que é gigantesca, eu já estive lá algumas vezes, e houve também uma multidão tentando embarcar, houve pisoteamento, fogo, um monte de problema, com mais outras pessoas ali, como eu disse, 18 pessoas falecendo e algumas dezenas também feridas. Mas as tragédias não impediram de milhões de pessoas de viajar à localidade, que fica à margens do rio, para participar do festival. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escrita. Aí o texto só finaliza assim. Aí o que eu vou fazer? Eu quero trazer para vocês outros textos indianos que vão dar algumas outras explicações para vocês desse último dia. Quer ver? Eu vou virar aqui, ó. Rapidamente a gente vai para outro texto. Pronto. A gente está aqui no Hindustan Time, onde ele fala um pouquinho também para a gente finalizar esse texto. Ó, Mahashivaratri 2025. Quando é o Mahashivaratri? Data, horário, Shubh Murat, hora de Shivaratri, Parana e tudo o que você precisa saber. Vamos ler aqui que eu vou explicando para vocês o que é. Olha aqui, o Mahashivaratri 2025 celebra a ocasião auspiciosa do Mahashivaratri em pleno conhecimento de data, hora, Shubh Murat e hora Parana, que são as horas corretas, né? Então vamos lá, vamos ler aqui. O Mahashivaratri, o festival sagrado do Mahashivaratri, também escrito como Mahashivaratri, é um dos festivais mais auspiciosos para os devotos hindus, isso é verdade. Neste dia, as pessoas buscam as bênçãos do Senhor Shiva e a mãe, né, Ma é mãe, Ma Parvati, e oferecem suas orações visitando templos. Shivaratri tem grande significado religioso e espiritual. O festival também celebra a união do Senhor Shiva e da deusa Parvati, a reencarnação de Sati. Isso eu posso trazer para vocês numa outra ocasião, para vocês entenderem que são os mitos do Senhor Shiva. Mahashivaratri, aqui é a legenda dessa imagem, é um festival hindu celebrado anualmente com muito fervor e entusiasmo em toda a Índia. Se você e seus entes queridos estiverem observando o festival, que é o Kumbh Mela, você deve saber sobre a data correta, Shubh Murat, e também o tempo Parana. Caso observe o auspicioso Shivaratri Vrat, saiba mais abaixo. Vamos aqui, vamos entender. Todos os anos, os devotos do Senhor Shiva, como eu, vocês não estão vendo, mas o Senhor Shiva está aqui atrás de mim, observa o festival auspicioso de Mahashivaratri no mês hindu de Phalguna, que é entre fevereiro e março. Na 14ª noite de lua minguante. Você vê que não é nada por acaso, tudo tem uma explicação detalhada astrológica. Este ano, Shivaratri vai cair dia 26 de fevereiro, que é exatamente o momento que eu estou gravando. De acordo com Drik Pachanga, né, que é o calendário hindu, onde analisa-se o começo dos festivais, os horários corretos das meditações, das púdias, porque todo esse festival, quando você vai falar assim, ó,
Festival de Lua Cheia, Purnima. Festival da Grande Mãe, Navaratri, às 9 noites. Shivaratri, que é a noite de Shiva. Aí você vai ter lá Krishna Giant, você vai ter Bhagavad Gita Giant, você vai tendo várias datas festivas, todas elas têm, de acordo com a astrologia, o momento de começar a meditação, o momento da puja, o momento que você... Tem até momento assim, que você bebe água, alguns, que você pode comer isso, que você pode comer aquilo outro, se você seguir. Aqui a minha intenção é ensinar vocês o que acontece, porque muitos de vocês não conhecem, ou muitos de vocês têm interesse também em conhecer. Então, olha só que interessante, olha só aqui tem a tabelinha do dia de hoje, do Shivaratri, como a gente comemora, como é o passo a passo. E isso está acontecendo dentro do Kumbh Mela, para finalizar o Kumbh Mela. Então, por exemplo, no dia de hoje, dia 26 de fevereiro, às 11h08 da manhã, começa o Chaturdasi Tithi, né, que é o momento de preparação que a gente vai fazer para a entrada do Shivaratri às 6 e pouco da tarde. Então, por exemplo, eu mesmo, por uma coincidência, eu comecei a gravar esse vídeo nesse horário aqui do Brasil, que para mim está fazendo parte do Kumbh Mela e do Shivaratri, né, que é o meu seva, a minha dedicação, e ficar fazendo vídeo aqui para vocês. Então é assim que funciona a nossa cabeça. Se você passou o Shivaratri fazendo o seva de dar comida, você, nesse momento, você está preparando a comida. Se você passou o seva do Shivaratri estudando sobre o seu Shiva, nesse momento você começa o seu momento final de estudo do seu Shiva. Alguns se dedicam à meditação, outros vão se dedicar a pujas, outros vão se dedicar ao banho lá no Kumbh Mela, como está acontecendo nesse exato momento lá na Índia, entende? Então, olha que interessante que tem tudo horário, e tudo isso, se você for analisar astrologicamente, tem planetas, tem questões ali regendo, etc e tal. Aí, no dia 27, às 8h54, é o final dessa fase total de Chaturdasi, que vai começar às 11h08 da manhã de hoje e vai terminar amanhã. Quer dizer, é o período total desse festival dentro do Kumbh Mela, esse festival que a gente chama de Shivaratri. Perfeito? O horário principal da puja principal, vai dar ali entre 00:09 até quase 1h da manhã do dia de hoje, né? Já do dia de amanhã, desculpa, do dia 27, que é essa madrugada. Isso é muito importante lembrar. E aí aqui a gente já vai ter algumas questões, quebra de jejum que você vai fazer no dia seguinte, entre 6h48 e 8h54 da manhã, né? Amanhã você faz essa quebra de jejum, tá bom? E para vocês entenderem, eu tô aqui, tá? Vamos ver se fica. Fica, E aqui começa o Shivaratri, ele começa aqui, Olha que interessante, do dia de hoje, ele vai começar às 6h19 da tarde para a noite. E o primeiro período, que é o primeiro puja que a gente faz, que é o primeiro prahar, como é chamado, ele vai até as 21h26. Olha que interessante. Aí depois a gente tem o segundo prahar, que é das 21h26 até 00:34, já é do dia 27. Cada prahar, cada momento do Shivaratri, que é dividido em 4 prahar, a gente faz atividades específicas. Então tem pujas específicas, tem meditações específicas e tem cantos específicos em cada um dos prahares. Perfeito? Estou falando para vocês aqui exatamente como é feito nas tradições shivaístas, das que eu acompanho, das que eu tenho contato, que são essas que vocês estão vendo no Kumbh Mela, Agores e outras mais, que é o que os meus professores e eu também fui atrás de conhecer. Eu também tenho conhecimento de outras tradições tântricas, onde eles seguem exatamente o mesmo princípio, só que, claro, eu tenho que aqui sempre lembrar para vocês, o tipo de ritual, a meditação pode mudar de acordo com a tradição que você segue, perfeito? Então não compare, porque isso não existe. Eu mesmo faço parte, pelo menos, de 2 tradições onde eu levo a sério mesmo. Outras eu faço parte ali muitas vezes por eu conhecer, eu estudei um pouco, mas não me aprofundei. E ambas são muito parecidas, mas tem muitas coisas que são diferentes e tá tudo bem. A gente está estudando, entendendo essas linhas, entendendo ali o que mais você se identifica, tá bom? O segundo prahar, então, já entra no dia 27 até 00:34. O terceiro prahar vai da 00:34 até as 3h41 da madrugada. E o último prahar vai das 3h41 até as 6h48, que é nesse momento, às 6h48 ali, que acontece o último banho.
o banho finalizante, vamos falar assim, que finaliza o Kumbh Mela e o próprio Shivaratri. Que esse banho, ele pode ser como tá escrito aqui, que é a quebra de jejum, das 6h48 da manhã, tô aqui, tá? Até às 8h54, que é quando vai ter o maior banho de todos, os sadhus entram primeiro, fazendo o que é, como que é chamado? A Nagar Pravesh, que é a última caminhada deles, que eles fazem todos juntos para entrar, aí eles entram, tomam banho, todo mundo, as ácaras, né, que são as diversas tradições, ashrams, vem logo depois, e aí vem toda a população. Muitos já começam a tomar banho durante o Shivaratri nos horários anteriores, porque é tanta gente que muita gente não vai estar de manhã naquele período também, tá bom? Enquanto isso, durante o Shivaratri, os devotos observam o rigoroso Nirjala Vrat, que é um jejum sem água, na maioria das tradições, é um jejum total de 12 horas, das 6 e pouco até 6 e pouco da manhã, das 6 e pouco da tarde até 6 e pouco da manhã, para mostrar seu comprometimento, autocontrole e devoção. Eles também cantam Om Namah Shivaya, que é o mantra principal, cantam hinos religiosos para honrar o Senhor Shiva, visitam templos, apresentam oferendas ao Senhor Shiva e Ma Parvati e buscam bênçãos do deus e da deusa, nesse caso. Os devotos também dão banho no Shiva Lingam com água, leite, mel e coalhada. O Shiva Lingam, para quem não sabe, eu tenho ele aqui, mas não dá para aparecer, porque está aqui atrás do estúdio, eu não consigo mostrar agora. Que é uma das formas que o seu Shiva Linga se apresenta para nós. Já mudei para vocês aqui, agora eu tô no Times of India, e eu quero ver se ele fala alguma coisa diferente para a gente complementar esse vídeo, para a gente finalizar. Shivaratri 2025, data horários, Mahashivaratri dia 26, honra o Senhor Shiva e marca a união das forças masculina e feminina no universo. Os devotos se envolvem em jejum, entoando mantras e realizando Abhisheka nessa noite sagrada. Abhisheka é o banho sagrado. Grandes celebrações acontecem em Ujjain, que é uma das cidades do Senhor Shiva. Outros templos significativos simbolizam o triunfo da iluminação sobre a ignorância. Esse Shivaratri especial, por estar acontecendo junto com o Kumbh Mela, está muito centralizado no próprio festival do Kumbh Mela. Mas isso não quer dizer que os templos principais de Shiva espalhados pela Índia toda e até fora da Índia, porque tem templos de Shiva nos Estados Unidos, Canadá, no Brasil, África, no continente africano, principalmente na África do Sul, não lembro na Europa, mas tem alguns países, no Japão você tem um templo que tem lingams para tudo que é lado, então eles todos vão comemorar isso ao mesmo tempo, nesses horários que a gente está falando. Ao mesmo tempo não, né, porque depende do local que você está no seu país, no seu continente. Deixa eu ver aqui se ele fala alguma coisa maior, diferente aqui, tudo a mesma coisa, que ele fala dos horários de puja, tudo certinho, as mesmas coisas que eu já expliquei para vocês. Aqui o significado, ele está falando uma coisa um pouquinho diferente, olha só. Mahashivaratri, o maior festival da religião hindu que homenageia o Senhor Shiva e representa a união do Senhor Shiva e a deusa Parvati, significando a harmonia das forças masculinas e femininas no universo. Essa é a história mais comum e a mais habitual a ser falada sobre o Shivaratri. De acordo com a espiritualidade, este festival simboliza o triunfo da luz e do conhecimento sobre a ignorância, inspirando os seguidores a buscar a iluminação e a serenidade interior. Perfeito. Acredita-se que Tandava, que é uma das formas do Senhor Shiva, que é quando ele dança, que ele faz a dança cósmica da criação, preservação e destruição, tenha sido realizada pelo Senhor Shiva nessa noite em particular. Acredita-se também que neste momento, nesse dia, um veneno letal chamado Hala Hala apareceu durante a agitação da cósmica do oceano Samudra Mantha. O Senhor Shiva ficou conhecido como Nilakant após consumi-la para salvar o mundo, enquanto segurava segurava em seu pescoço azul. Vamos explicar tudo isso daqui. A história mais famosa do Shivaratri é que nessa noite o Senhor Shiva estava em meditação e a sua queridíssima esposa, maravilhosa esposa, foi lá e tampou os olhos deles numa brincadeira. E ele abriu o terceiro olho nesse momento, e aí ficou famoso pela famosa noite do Senhor Shiva, a noite que ele tudo vê. Tem uma série de questões. Existe uma outra que tem tudo a ver com Kumbh Mela, então eu vou focar mais nessa, que é essa que ele está explicando aqui, que durante o Samudra Manda, o Samudra, que é a história do batimento do Oceano de Leite, muitas coisas aconteceram durante isso. A deusa Parvati foi desse momento, apareceu.
Que mais? A gente teve o Dhanvantari aparecendo, o Ayurveda se inicia a partir de então. E uma das gotas do néctar divino, quem é que come essa digamos assim, essa gota é, na verdade, um Asura que se transforma numa espécie de um antagonista aos Devas, que seriam os deuses. Tá? Vocês perceberam que eu não usei a palavra demônio, porque essa conotação não tem no hinduísmo. Então ele é um antagônico ao que era chamado de Devas. Nesse momento, o Senhor Shiva arranca a cabeça desse ser antes que a gota caia no seu corpo e ele se torne imortal, e aquilo ali se torna um veneno e o Senhor Shiva consome. Uma outra história é que também acredita-se que essa gota divina, quando ela cai na terra, se transforma num veneno, ou se transforma num demônio, e ele come esse demônio, e ele para o veneno aqui. Tem uma outra história que é um demônio que joga. Então vocês vão tendo várias histórias míticas explicando a mesma coisa, mas no final das contas o Senhor Shiva, ele toma esse veneno, e esse veneno fica parado na sua garganta e ele não morre a partir de então. E aí ele é chamado do senhor Nilakant, Kant, pescoço, Nila, azul, que seria o senhor com pescoço azul, porque quando ele toma esse veneno fica parado na sua garganta. Eric, mas são várias histórias, são muitas histórias sobre o veneno no pescoço. Eu já ouvi uma história tibetana que é totalmente diferente e que ele fala que ele toma um veneno para provar que ele é o senhor Shiva, de verdade, que ele seria o senhor Mahadeva. Então tem muitas histórias contando a mesma coisa. Outra que ele vai salvar Parvati, e aí ele toma uma bebida que é sedada para ela antes dela, e tinha um veneno ali, ele sabia que tinha um veneno, para não matar ela, ele se coloca no lugar. Então tem várias histórias que, se você for analisar, é assim que a gente tenta estudar, elas vão cair no mesmo princípio, que é o veneno de um antagônico ao Senhor Shiva, ao Senhor Deva, ao Senhor Mahadeva, o maior dos seres, que já evoluiu na Terra, como é colocado nos textos, e ele transcende o veneno, sempre ele vai estar transcendendo o veneno, e essa noite é quando ele transcende, então ele transcende o mal para o bem, entre aspas, tá? Porque isso é uma outra conotação dentro dos textos, mas é muito interessante estudar desse formato e entender, né, o Shivaratri de uma outra perspectiva. Aqui ele fala da celebração. Desculpa, gente. Aí ele vai falando, eu só vou mostrar o que realmente não aparece. Então ele fala aqui as coisas que acontecem durante o Shivaratri, né? Jejum, algumas tradições fazem jejum, algumas tradições passam a noite inteira cantando Om Namah Shivaya, outras tradições fazem oferendas, como rituais, abhishekans, pujas, aratis, homas, outros fazem meditação e oração, o mantra, que é cantado normalmente também. E outras tradições fazem tudo isso dividido naqueles horários que eu passei anteriormente para vocês. Legal tudo isso, né? Entender que esse grande festival, além de ter toda uma questão mística ligado à astrologia, a um momento mítico da humanidade, de acordo com o conceito védico, que é o batimento do oceano de leite, todo esse festival tá ligado a isso, como tá ligado ao Ayurveda, tá ligado a Yoga, tá ligado a uma série de questões, e também tá ligado a essa famosa noite do Senhor Shiva, Shivaratri, a noite do Senhor Shiva, que vai começar no dia 26 de fevereiro de 2025, às 6 e pouco da tarde, e vai finalizar às 6 e pouco da manhã do dia 27, tem esse calendário, já está acontecendo na Índia, muitos lugares no Brasil vão passar ao vivo, como no nosso instituto e vários outros lugares, dá uma olhada aí na internet. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa um joinha, deixa um recado aqui embaixo. Quer saber mais do nosso trabalho? Pesquisa aqui, tem todos os links, canais, meu trabalho, como eu trabalho, meus atendimentos, outras pessoas que trabalham no instituto, outras atividades. Tem muita coisa legal, vem com a gente, tem muita coisa bacana para se estudar, que é oriundo da Índia. Se você está gostando, lembre do like, se inscreva, compartilha, deixa um recadinho. E qualquer dúvida, estamos por aí. Um grande abraço. Om Namah Shivaya. Haro Hara. Bam Bam Bolê. Até a próxima. Tchau, tchau.